Sem você na venda 1 a 1, seu high ticket para. Olha, se as suas vendas dependem exclusivamente de você, você precisa sair dessa prisão. Então vamos lá. Eu sou a Aline Loyola e eu estruturo vendas 1 a 1 de infoprodutos high ticket. E aqui você vai aprender como estruturar um sistema que vende high ticket com consistência, mas sem burnout e sem virar refém da sua própria agenda, porque eu sei muito bem o que é que isso significa. Me pergunta como. Olha só, hoje eu vou te mostrar porque depender 100% de você nas reuniões de vendas está travando o seu crescimento e como é que você começa a sair disso. Na verdade, aqui para nós, eu tenho certeza que você sabe que essa agenda sua está presa a esses agendamentos de reunião 1 a 1, estão travando seu crescimento. Isso é óbvio, né? Sua agenda é limitada, então logo o seu crescimento vai ser limitado. Mas a parte da conversa que eu acho que você não sabe o que fazer é essa parte de como é que eu vou sair disso. Então, o que é que eu vou trazer aqui para você hoje? Primeira coisa, eu vou derrubar algumas crenças suas, que você precisa estar presente em todas as calls de vendas, que se você não aparece, as calls não têm fechamento, se você tira férias ou adoece, o faturamento despenca. Eu sei disso porque eu conheço mentores que passam por isso, tá? E outro aspecto interessante aqui, a sensação que você tem hoje é que você está sempre correndo, sempre com a agenda lotada, sempre cansado, e aquela sensação de que se não for você para apertar cada parafuso, o negócio não anda. Realmente existem áreas do seu negócio que devem depender totalmente de você. A parte estratégica, a parte de entrega, né? A responsabilidade pela entrega e não a entrega em si. Então, existem alguns quesitos que realmente devem estar muito ligados a você, mas ligados a você não significa dizer você lá operacionalmente fazendo. Mas eu vou quebrar a crença em relação às vendas. Você não precisa estar à frente das vendas. Eu vou te explicar por quê. E aí, o que é que acontece? Essa sensação que a gente tem, né, que esse mundo digital vai nos libertar, quando você está dentro dessa cadeia aqui, você, pelo contrário, você está se sentindo preso. É literalmente o contrário. Você não quer um negócio que te aprisiona, por isso que você veio para o digital, e aqui você está preso. Olha como é paradoxal, né? E olha como isso está muito ligado à forma que você se posiciona, a forma que você se coloca, o seu modelo mental do negócio e até o seu modelo de negócio, embora sendo digital. E aí, o que é que acontece? O objetivo aqui é levar de volta para o trilho, né? Essa história de que, ok, o digital liberta, e eu tenho como provar. Né, eu trabalho no digital há alguns anos e trabalho de onde eu estiver, viajando por qualquer lugar do mundo, tá bom? Então, vamos lá. E aí, existe um outro lado que também é assim, a gente acaba com algumas crenças em relação a vendas, em relação à mentoria, em relação a high ticket, que esses dias me chamaram a atenção. Conversei com 2 mentoras muito queridas, que eu acompanho o trabalho de perto, e elas atuam em 2 áreas diferentes e estão amando, porque tem faturamento de mais ou menos R$80 mil por mês com as mentorias. Isso é bom? Isso é sensacional. Num país que a gente vive, que a média da população ganha menos do que um salário mínimo, 1.600 e poucos reais, você ter mensalmente, praticamente R$80 mil, né? Não vou entrar aqui no âmbito de imposto nem nada, mas um faturamento de R$80 mil em mentoria, que vai praticamente tudo para quem está à frente do negócio, é lindo, maravilhoso. Porém, se eu não tivesse outra referência, porque assim, no caso delas, como elas estão presas à venda, estão presas, totalmente presas à entrega, isso é só um bom salário. Isso não vai escalar nunca, se elas continuarem nesse modelo de negócio que elas precisam fazer tudo, que tudo depende delas, tá? E aqui eu estou falando especificamente de vendas, mas se elas estão com a venda no colo, pode ter certeza que devem ter em outras situações totalmente operacionais,
que elas também estão segurando. Então, isso que elas estão fazendo é um bom salário de R$ 80.000 por mês. É maravilhoso, é lindo, é perfeito, mas é um teto. Enquanto que em paralelo, né, como eu falei que eu tenho referência, né, em paralelo eu também acompanho mentores que trabalham exatamente no mesmo mercado de cada uma delas, né, que são mercados diferentes, e que faturam na casa de 10 milhões por ano e crescendo, né? Por quê? Porque libertaram dessas amarras da venda e de várias outras amarras operacionais que a gente se coloca sem saber. Ou a gente se coloca sabendo, porque quer ter o controle de tudo, porque não quer dividir nada com ninguém, mas acaba comendo sozinha uma uva inteira, podendo comer um bom pedaço de uma grande melancia, que eu prefiro a melancia. Tá? Então, assim, não queremos saber de teto. E a forma que você vende o seu high ticket pode estar deixando o seu teto baixo, tá? Então, isso é um dos pontos que a gente vai abordar aqui hoje. E o que é que eu não vou falar aqui hoje, né? Eu não vou falar sobre, não, você tem que parar de vender, acabou para você, vá fazer outra coisa. Não, não é sobre isso. É apenas para você ter liberdade. Eu quero abrir minha agenda para vender essa semana, porque eu quero ter esse contato com o lead, eu quero entender algumas questões que eu estou perdendo a mão, porque eu estou muito tempo longe, não estou conseguindo, assim, acompanhar de perto o processo de vendas. Ok, isso é liberdade. Quando não é liberdade, eu tenho que vender, senão o meu negócio para. Isso sim é prisão, tá? Então tem essa diferença. Outro ponto, não é sobre perder qualidade de venda. O que é que eu quero dizer com isso? Não aguento mais, vou largar porque eu preciso escalar, vou largar, qualquer pessoa pode vender, porque venda é replicável. Ok, venda é replicável. Eu não estou falando em largar, porque o teu processo de vendas também fala muito sobre a qualidade do lead que você traz para dentro da sua estrutura de mentoria. E aqui para nós. Tem mentorado que é melhor ter, e tem mentorado que é melhor não ter. E o processo de vendas também serve para essa seleção. Acaba sendo uma aplicação. Caramba, eu vou passar 12 meses acompanhando o crescimento dessa pessoa de perto, quer seja através de mim ou da minha equipe. Será que eu quero essa pessoa dentro do meu guarda-chuva? Né, assim, com autoridade para cobrar a minha equipe da forma grosseira como ela cobra outras coisas, percebe? Então, acaba que também não é sobre delargar, não, tá? E outro ponto, também não é robotizar o processo. Não, deixa tudo na automação. Não, deixa tudo na IA. Eu te vendo aqui vários prompts que a IA vai fazer tudo para você e você só vai precisar entregar a sua mentoria. Não é sobre isso que eu estou falando. Trabalhamos muito com IA aqui dentro da empresa, em diversas frentes. Mas na venda 1 a 1, a gente ganha muito quando a gente está com o lead cara a cara nessa venda 1 a 1. Porque a gente ali consegue ter abertura para ter informações que a gente levaria fases e fases e fases de lançamento, pesquisando lead, pesquisando avatar, para conseguir achar. Na venda 1 a 1 é ali na hora, e você cresce muito nesse conhecimento sobre o teu avatar, sobre o teu lead, sobre as características ideais, né, do teu ICP, tá? Então, a gente não quer robotizar nada aqui. Significa dizer que nenhuma fase desse processo possa ser feita por IA ou por automação? Não. Uma boa parte da pré-qualificação pode ser feita por automação. A IA pode ajudar com algumas perguntas de qualificação. Tem diversos aspectos aqui que a gente consegue usar, até para avaliar as pesquisas que a gente faz, né? Assim, as características desse avatar, a IA ajuda muito. O que mais? A gente usa muito IA aqui na empresa e usa muita automação também. Mas não é sobre isso que eu estou trazendo aqui hoje, tá? É sobre você conseguir escalar um controle. Eu nem gosto de usar essa palavra controle, que parece que eu quero controlar cada detalhe ali e tudo. Não é sobre isso. É escalar de uma forma padronizada, digamos assim. Aline, então vou ter script pronto? Também não é isso. Deixa eu explicar. Deixa eu caminhar com a conversa que você vai entender o que é que eu quero dizer, tá? A questão principal aqui é você sair do operacional sem perder o resultado. Pronto, eu acho que agora eu consegui trazer a mensagem que eu queria trazer, tá?
E por que que isso é uma oportunidade? Porque quando você sai do operacional, né, você acaba ganhando tempo, é óbvio, né? Porque se a sua conversão de sessões 1 a 1 fosse 100% de vendas, ok, você ia estar remunerando muito bem o seu tempo, né? Com novos alunos, com novos mentorados, mas não é bem assim que a banda toca. Ah, a conversão é 10, é 20, é 30% que seja, ok. Você ainda tem ali 7 horas por semana ou por dia, ou o que quer que seja, que não vão estar sendo remuneradas a contento. Então, você ganha liberdade, você ganha tempo, e você consegue otimizar melhor esse tempo para aqueles aspectos do negócio que, sim, precisam de você ali na frente e não dá para delegar. Tem aspectos do negócio que são assim, tá? Outro aspecto interessante é que, assim, a gente acaba, quando a gente traz isso à tona, a gente acaba percebendo que o faturamento deixa de depender do seu humor, da energia que você está naquele dia, se é um dia bom, se não é o dia, se você está com a cabeça boa para ter uma boa conversa, uma conversa leve, uma conversa animada, uma conversa que você realmente esteja ali presente, né? Literalmente presente. Então, acaba que desconecta muito do lead quando você está ali de corpo presente, mas a cabeça pensando em algum BO que aconteceu, ou até mesmo porque você não queria estar ali, você queria estar brincando com seu filho, né? Tá tudo bem também, né? A gente tem essa liberdade. E acaba que, talvez até o mais importante, você começa a construir um negócio de verdade, né? Um negócio de verdade por quê? Porque não é o dono do McDonald's, o criador do McDonald's que está ali passando o hambúrguer. Acaba que a gente sempre traz esses exemplos de McDonald's, Apple e etc., porque são exemplos de fácil visualização do resultado, né? Aqui é do mesmo jeito. Então, quanto mais você tiver fora do operacional, mais o seu negócio se torna escalável e mais voltado para aquilo que depende unicamente de você, você vai estar, tá? Então, esse é um aspecto muito importante. O faturamento que você tem com o seu high ticket deixa de ser um bom salário e passa a virar um negócio. Você não vai ser mais remunerado por 50, 80 mil por mês. Você vai ser remunerado sem teto, tá? Então, isso é o grande, digamos assim, a grande benesse do digital. E a gente precisa usufruir disso, tá? E aí, eu quero trazer uma matemática muito simples. Porque, por exemplo, se você vende um high ticket, sei lá, de 10 mil, vamos começar com um preço redondo e barato para a gente compreender mais fácil, né? Você vende um high ticket de 10 mil, você tem horários na sua agenda para fazer 10 calls por semana. Dessa 10 calls por semana, você converte 2. Ou seja, você fatura 20 mil por semana, tá? Na hora que você consegue trazer alguém para dividir com você essa tarefa, alguém que realmente acompanhe o ritmo que você precisa, tá? E eu ainda não estou falando de ajustar a sua estrutura da reunião, não estou falando nada disso, estou falando só de matemática. Você é uma pessoa com 10 horas por semana convertendo duas calls. Você vai ter mais uma pessoa, closer, vendedor, como quer que você chame, né? Para ter mais 10 horas por semana para fechar mais 2 calls. Só aqui você duplicou o seu faturamento, aumentando o custo minimamente com a contratação de uma pessoa como essa. Com certeza, a hora que você paga pelo trabalho dessa pessoa não se compara à hora do seu trabalho, a hora de você dentro do seu negócio, por mais que você pague muito bem ao closer, que é a intenção também, tá? Como são negócios escaláveis e ela precisa ter esse sangue no olho para poder você faturar muito mais com o apoio, com o suporte desse profissional, é interessante que essa pessoa perceba que vai ganhar dinheiro com isso. É um bom estímulo para ela, tá? E aí, o que é que acontece com isso? Você dobra a sua operação, dobra o seu faturamento e você fica com mais tempo livre para fazer entrega, para se dedicar àquilo que depende de você, para gerar mais conteúdo de qualidade, para que esse conteúdo traga mais leads e você tenha mais mentorados. Então, eu até botei um closer com 10 horas por semana, mas é muito pouco, né? Você pode ter um closer full time, né? Ali trabalhando todo o expediente para poder você aumentar esse motor de vendas, né? Potencializar esse motor de vendas, tá? Então, de novo, estou falando de matemática. Se eu for tocar no assunto de melhorar e ajustar a cola, aí vai embora.
Aí vai para outras conversões ainda melhores, tá? E aí você pode até dizer assim, ah, não, mas ninguém vende melhor do que eu. Ok, alecrim dourado. Eu já fui esse alecrim dourado, viu? Não me dei bem com isso. E aí eu digo até que isso é uma verdade parcial. Por quê? Porque isso só acontece porque você nunca estruturou um processo replicável. Você nunca parou para treinar alguém dentro dessa metodologia que você acredita que funciona para converter esses 20%, para que outra pessoa também passe a converter 20%. Então, calma lá, tá certo? Aí na hora, não. Até que tudo bem, outra pessoa pode até vender tão bem quanto eu, mas meu método é muito complexo, minha mentoria é muito complexa, né? Gente, de novo, isso não é vantagem nenhuma, de verdade, tirando aqui o crachá e, assim, sendo bem dura e bem realista. Outra vez, se é complexo demais, isso é um problema para você. Isso também está limitando a sua conversão. Por quê? Porque se ele é complexo, ok, complexo, mas você precisa saber esmiuçar ao ponto de você conseguir explicar para outra pessoa o que é, porque senão como é que você está explicando para o seu lead? De alguma forma isso tá sendo digamos assim, traduzido para uma linguagem acessível. É essa mesma linguagem que você vai traduzir para a pessoa que você vai capacitar para que ocupe o seu lugar nessa situação e você fique livre para fazer outra coisa, tá? E eu não estou dizendo improvisar, é realmente ter um mecanismo que essa pessoa pegue esse fio da meada. E eu vou dar um exemplo muito prático disso. A gente trabalhava, né, com um expert, a mentoria dele custava 50 mil reais. Ele é uma das pessoas mais capacitadas e mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Eram cursos em Harvard, no FBI, na Disney, onde quer que você coloque aí, Stanford. Cara, o cara era assim, um potencial que você dele falar e você ficar embasbacado olhando. Só que a mentoria dele era tão complexa e tão personalizada que a gente não conseguia ajudar na venda. Ou seja, ele só vendia quando ele fazia todas as calls. Ele não entrava só nas calls mais complexas, né? Ele tinha um determinado tipo de avatar, que eram empresários de tal faturamento a tal faturamento. Ele não entrava só a partir do faturamento de 50 milhões e 100 milhões. Ele tinha que entrar em todas. Por quê? Porque ele dava uma complexidade tão grande naqueles entregáveis, naquela forma que ele fazia, que a gente não conseguia ajudar durante as calls, né? Então, isso não é vantagem. Por quê? Porque o objetivo dele era um objetivo muito agressivo, ainda é, inclusive, até o final do ano que ele tem esse objetivo. E se ele não conseguir dividir essa atividade com outras pessoas, ele não vai alcançar, entende? Então, ele pode continuar sendo incrível do jeito que ele é, para fazer conteúdo e para entregar o conteúdo para os mentorados. Mas ele precisa pasteurizar, não é nem pasteurizar no sentido de deixar sem qualidade, mas ele precisa traduzir essa complexidade toda para uma linguagem que uma pessoa consiga ajudá-lo na venda e consiga transmitir para o lead todo aquele potencial que ele tem para oferecer. Percebe que não é vantagem? Tá? E ainda tem mais outra objeção que eu ouço demais. Ah, não. Se eu sair, não tem venda, não. É desse jeito, ainda é meio assim com orgulho. Ou então, pior. Ah, não. Eu tenho um closer que, ó, vira o jogo. Cara, excelente ter um profissional espetacular debaixo do seu guarda-chuva. Isso é excelente. Mas se todo o potencial de vendas do seu negócio estiver na mão de um terceiro, isso não é um negócio. Isso é uma roleta russa, porque mais dia, menos dia, alguém chama ele para trabalhar em outro lugar, foi todo o potencial da tua empresa. Não tem como ser assim, tá? Então, assim, você precisa ter... Tudo bem que no começo você acaba deixando cair um pouco a venda, por quê? Porque você precisa treinar essa pessoa. A pessoa não vai chegar rodando a 200 por hora, o motor tem que esquentar, né? Mas o problema não é sair, é você não ter uma estrutura replicável. E, assim, ninguém para te substituir. Aconteceu alguma coisa, precisou ir pegar a criança na escola mais cedo, você... não vende nada, acontecem coisas no dia a dia que a gente precisa mudar a agenda. Hoje mesmo era para eu ter tido essa conversa com vocês muito mais cedo e eu me atrasei em 1 hora porque tive que ir comprar umas coisas para casa aqui e tal. Ou seja, entrou alguma coisa na minha agenda que não estava no planejamento, e paciência, é a vida real, né?
E aí, o que é que acontece? Se você resolve não alterar essa forma que você faz hoje, você vai querer ficar vendendo tudo só, que é isso aqui, vai ficar improvisando em cada call, porque se não tem uma estrutura, se depende do seu humor, da energia que você tá, se tá quente, se tá frio, não tem padrão, não é replicável, você não consegue nem passar para outra pessoa. Você não tem script, né? Assim, você não tem. O script que eu digo não é palavra por palavra, tá? O script que eu falo é uma estrutura dentro da call, de forma que você conduza a pessoa para aquela decisão que você almeja no final. Isso é um script, entre aspas, tá? Você não treinar ninguém, né? Que aí fica tudo dependendo de você e nada acontece desse jeito. E você ter essa crença que ninguém consegue fazer igual a você. Vou dizer uma coisa muito séria. Eu era da indústria farmacêutica, eu era premiadíssima, né? Assim, fui premiada internacionalmente 3 vezes, não sei quantas vezes no Brasil, e até que me convidaram para ser gerente. Fui ser gerente de uma equipe de 10 pessoas. E eu, no começo, eu me batia porque ninguém fazia como eu. Até que eu tive um episódio de depressão seríssima de eu não me levantar de cima da minha cama, a ponto da minha equipe vir para minha cama se reunir comigo. Adivinha? Nesse ano, das 10, 5 foram premiadas no Brasil, e 4 no Brasil e 1 internacionalmente. Das 10, a metade foi premiada. Por quê? Porque elas recebiam aquele estímulo que eu precisava dar, mas cada uma fazia com a sua personalidade, com o seu jeito, e conseguiram resultados impressionantes. Ou seja, você não é o alecrim dourado do jeito que eu também não era, mas eu tive que passar por isso para entender que eu não era. Então, olha lá. E aí o resultado é que se você continuar assim, o crescimento empaca, tem a exaustão, porque você vai ficar precisando equilibrar as bolinhas que você precisa carregar e as que você precisa delegar e não quer delegar, e não tem esse teto financeiro. Então, só tem notícia ruim, digamos assim, né? E qual é o jeito certo, né? Você precisa de 3 coisas. Processo de vendas claro, ou seja, cada etapa das vendas, desde a aquisição dos leads, passando pela qualificação, até a estrutura da call em si. Você precisa desse processo. Você precisa desse script validado que eu falei para você, que não significa dizer palavra por palavra, ó, decore isso aqui, que isso aqui. Não, não é isso. É a estrutura que você vai ter dentro da call, de forma que a pessoa consiga coletar as informações do lead que sejam necessárias para que ela conduza esse lead para a decisão final, a transferência desse conhecimento, dessa habilidade, dessas informações para um closer. E não é delargação. Você não vai delargar o processo. Você vai pegar esse método, vai passar para a pessoa, vai treinar a pessoa, vai acompanhar a pessoa, vai fazer os ajustes necessários até que ela rode melhor do que você, porque esse é o principal trabalho dela. E o seu é ser incrível na entrega dos seus alunos, dos seus mentorados. Então, você sim vai capacitar essa pessoa para ser incrível dessa forma, tá? Você não vai sair do jogo. Só que você vai deixar de ser o goleiro, o atacante e a defesa para ser o técnico, que é onde é que você é o único lugar que você precisa estar, nesse momento de vendas, pelo menos, tá? E aí eu tenho alguns passos para você fazer logo hoje, porque aqui o negócio é desse jeito, todo mundo sai com tarefa de casa. E se der certo, se funcionar do jeito que eu estou falando que vai funcionar, eu quero que volte para me dizer, porque eu sou dessas. Então, olha só, você vai gravar suas próximas 5 reuniões de vendas. Você vai gravar. Quando terminar, você vai assistir a sua gravação e você vai responder 3 perguntas. O que é que você fala, que você percebe que você converte o lead? Óbvio que isso aqui vai ser na reunião que você vender, né? As perguntas destravam o lead, porque percebe que tem gente que entra na reunião todo, né, tenso, né? Você vai perceber o que é isso. E você vai perceber em qual momento o lead comprou. Aqui a gente está falando das reuniões que tiveram sucesso, né? Que você conseguiu vender. Essas três perguntas você vai responder. O que você fala que converte o lead, quais são as perguntas que destravam o lead, e onde é que você percebe que o lead realmente já comprou, mesmo antes da hora de você fazer a oferta. Essas 3 perguntas.
Isso já vai começar a transformar esse talento que você acha que é só seu, né, o alecrim dourado, em um processo. E uma vez que você tiver esse processo em mão, você consegue passar para outra pessoa, tá? E aí você vai começar a perceber que esse negócio não precisa ficar dependendo só de você, tá? Então, o primeiro passo a escalar é deixar de ser indispensável em todas as vendas, tá? Vamos fazer esse acordo comigo, esse compromisso comigo? E aí volta para me dizer o que é que aconteceu. E aí, se você quer um diagnóstico de vendas específico para suas calls, você aplica no link que está na bio, é gratuito por enquanto. Você vai sair de lá impactado com os pequenos ajustes que você pode fazer logo depois lá do nosso diagnóstico e que podem mudar o teu jogo. Vem comigo.